Vamos continuar falando sobre o livro de Agostinho, do professor Roden. Nas suas confissões, refere-se o autor à primeira quadra de sua vida, e ele, o profundo filósofo, e preclaro metafísico, sabe descrever episódios da sua infância com tão ingênua simplicidade e ternura, como uma mãe a contar os primeiros passos de seu filhinho. Era eu uma criança de peito, diz ele, que se conservava quieta quando se sentia bem e chorava quando lhe doía alguma coisa, pois comecei a sorrir, primeiro em sono, mais tarde acordado. Com o tempo, cheguei a dar conta de mim, sabia onde estava. Para manifestar os meus desejos, agitava as pernas e as mãozinhas e gritava a valer. Não lhe despertava ainda a razão, confessa Agostinho. E já ouvira inúmeras vezes dos lábios de sua mãe o adorável nome de nosso divino Salvador. Traçado assim em carta branca, não podia o nome de Jesus apagar-se jamais da alma do ardente africano, embora viesse, mais tarde, a obliterar-se por longos anos, ofuscado pelas paixões e pelos fogos fátuos das glórias mundanas. Essa é uma das mais tristes e também das mais consoladoras leis da psicologia. Chegará a vingar um dia o que foi semeado na terra virgem da alma humana. Nada se perde. Parece que essas primeiras sementes, lançadas à alma ainda incolor, amorfa e vácua, formam nela potências dormentes que, passado o período de hibernação, aparecem como forças atualizadas, como valores reais em estado consciente e vigil. Pode o despertar dessas energias dormentes ser para o homem um cataclisma destruidor. Pode ser também uma epopeia construtora de maravilhas. Tudo depende da natureza dessas energias. Em princípios do nosso século, foi um cientista ao Egito desenterrar o sarcófago de uma múmia. Encontrou ao lado do cadáver mumificado grãozinhos de cereais que nesse ambiente recluso haviam dormido milhares de anos. Plantou-os e eis que os grãozinhos brotaram. Ainda criança, adoeceu Agostinho. Oscilou por diversos dias entre a vida e a morte. Lembrou alguém que o menino antes de morrer devia ser batizado. Entretanto, mal passou o perigo e novamente foi adiado o batismo. Dizia-se, escreve Agostinho nas Confissões, que eu, mais tarde, fatalmente, me mancharia com pecados enquanto me durasse a vida, e que seria maior e mais funesta a minha culpa se depois de purificado tornar-se a cair no lodaçal do pecado.
Tagaste era, nesse tempo, um dos mais notáveis centros comerciais da Numídia, zona riquíssima em madeiras de lei, em cereais, ótimos vinhos e outros produtos agrícolas. Ali, no vasto mercado, à margem do Bagradas, confluíam os negociantes das províncias limítrofes. Os pastores de Aurés, com seus rebanhos de gado, os fabricantes de artigos de couro e palha, os vendedores de tâmaras do Saara, mármores de Simitu, tudo isso era expansão à venda no empório de Tagaste. A cidade natal de Agostinho não era talvez uma cidade maravilhosa, segundo o nosso modo de ver odierno, mas possuía algumas vias públicas que faziam jus ao título de avenidas ou alamedas. Nem lhe faltava uma esplêndida galeria ou colunata. Na vizinha cidade de Tubirsicum foram escavados restos de um teatro, de um fórum e de um ginásio para exercícios físicos. E por que não teria Tagaste possuído semelhantes melhoramentos? Cada idade da vida humana tem o seu centro de interesse. Na infância e adolescência, prevalecem os fatores que se referem ao desenvolvimento do organismo e dos sentidos. Comer e brincar são os valores máximos da anteprimavera da vida. Mais tarde, terminada mais ou menos a fase construtora do eu, aparece nos horizontes da vida um tu. Começa o período social. Sente o jovem a sua solidão. Sonha a donzela com um amigo que a compreenda e ampare. Desperta o amor, faz-se mister garantir-lhe a subsistência e prosperidade. E prepondera, então, na vida humana, o elemento econômico. O homem, o chefe de família, torna-se cada vez mais negociante. Nessa altura da vida, em plena posse do eu e do tu, na posse dos elementos que garantem a vida e seus possíveis encantos, começa o homem pensante a sentir quase sempre, com crescente nitidez, a veemência, o clamor das mágoas, o clamor dos magnos problemas da vida espiritual, as dolorosas esfinges da metafísica e as profundas revoluções do próprio eu. A maior parte das grandes conversões da história incide nesse terceiro período. Agostinho Tagaste achava-se ainda na primeira fase. Dormitava ainda sua alma infantil no paraíso da ignorância dos campos de batalha, que bem cedo o arrastariam a lutas interiores. Brincar, jogar, correr, divertir-se, ver coisas bonitas e novas, cenas mais movimentadas, de forte colorido, aventuras sensacionais, tudo isso é o Eldorado da criança sadia e normal. É o prelúdio do trabalho físico, intelectual e moral que aguarda o homem futuro. É, a bem dizer, esse mesmo trabalho em forma embrionária. Querer proibir à criança esse ambiente infantil seria tão absurdo e irracional como vedar ao jovem o amor ou interditar ao homem maduro a atividade intelectual e comercial. Em casa de Mônica, felizmente, reinavam a inteligência e o bom senso. Agostinho foi uma criança em todo o sentido da palavra.
Aos 6 anos, transpôs Agostinho o limiar do primeiro santuário do humano saber, e para consolo de muitas celebridades, revelou-se péssimo aluno da escola primária. Coisa estranha. A maior inteligência filosófica do século foi o desespero do mestre de escola de Tagaste. Entretanto, luminosa lição teria sido para os mestres esse fracasso escolar do pequeno Aurelius Augustinus, se eles tivessem tido o necessário critério para compreender a lição do aluno e a sua própria insensatez. A alma da escola de Tagaste era a vara, o terror e o espantalho do castigo. Desde o dia em que o cachopinho, transpôs pela primeira vez os umbrais da escola, defrontou com seu primeiro mestre, encheu-se-lhe a alma sensível de tanta repugnância aos livros, que jurou guerra de morte a esses emissários papiráceos de Satanás. Ele que mais tarde escreveria uma verdadeira biblioteca de obras imortais. 1 são 2, 2 mais 2 são 4, que odiosa cantilena me era isso, e que docíssimo espetáculo de vaidade aquele cavalo de madeira repleto de gente armada, aquele incêndio de Troia e a própria sombra de Creusa. A bola de jogo, a corda de pular, os barquinhos de cortiça ou de papel, as corridas pelas montanhas, a caça aos passarinhos, a arte dos prestidigitadores, a natação no rio Bagradas, isso sim era vida para ser vivida. Finalmente, porém, aprendeu a ler, escrever e contar sofrivelmente. Sabe Deus com quantas lágrimas e à custa de quantas marcas lívidas deixadas pela vara pedagógica nas carnes do frágil corpinho. Apanhei muito, confessa Agostinho na sua autobiografia, rememorando esse período. Quando vi o professor empunhando o ominoso instrumento de suplício, tremia o menino em todo o corpo e, como diz ingenuamente, punha as mãozinhas em oração e todos os dias pedia a Deus que o preservasse do castigo. Livrai-nos do mal, essas palavras com que a mãe terminava todas as noites a oração dominical faziam surgir aos olhos da débil criança o maior dos males que ela conhecia de ciência própria. A vara ou a correia de couro do mestre-escola. Ainda menino, comecei a rogar-te, Senhor, auxílio e refúgio meu. Rogava-te em pequeno, com não pequeno afeto, para que não apanhasse na escola. Confissões, capítulo 9, versículo 14. Foi nesse tempo, parece, que se formou na alma de Agostinho um estranho complexo, como diriam os psicanalistas. Complexo que mais tarde, quando moço, o levou a desprezar soberanamente todo e qualquer vínculo de ordem e disciplina, como injustiça e tirania. Se a vara do professor era a encarnação da crueldade e da injustiça, como a criança dizia, uma instintiva intuição, por que não taxaria o jovem de prolongamento dessa mesma tirania a proibição materna de gozar o que se lhe afigurava deleitoso? Um atentado aos sagrados direitos da personalidade. A coação externa, sem a competente motivação interna, pode ser para o educando, como para todo homem, ocasião de funesta ruína. Pode dar em terra com todo o edifício dos valores éticos
da sua vida. Em última análise, a única norma dos nossos atos é a consciência, a voz de Deus dentro do homem, suprema instância nesse perene litígio entre o lícito e o ilícito, entre o pecado e a virtude, entre o bem e o mal. A formação da consciência é o primeiro e último postulado de toda a pedagogia. Do que Agostinho nos diz em suas Confissões, depreende-se que não se sabia ainda na escola de Tagaste o que fosse ensino e educação individual. Todos os alunos eram tratados da mesma forma, passados pelo mesmo chavão, aferidos pela mesma bitola, como se as almas e inteligências fossem mercadorias em série. Não me faltava, Senhor, memória ou engenho, que para aquela idade te aprovera dar-me suficiente, mas era deleitável brincar e eu era castigada por aqueles que não deixavam de fazer outro tanto. Mas as farsas dos adultos chamam-se negócios, ao passo que os meninos, quando se entregam a elas, apanham dos adultos. Confissões, capítulo 9, parágrafo 15. Possuímos numerosos painéis sobre Santo Agostinho, nenhum sobre o pequeno Agostinho, aluno da escola elementar em Tagaste, ou como ele diz, sua penitenciária. Seria interessante representar uma escola africana do quarto século, meninos bronzeados, cabelo de azeviche, sentados em tamboretes ou acocorados em esteiras e tapetes, como ainda hoje se vê em certas escolas da Arábia e da Turquia. Qualquer casa, barraca ou paiol servia de condigno local para a instalação desses primitivos templos do humano saber. Mais tarde, quando na alma do pequeno Númida despertou o patriotismo afro-latino, gostava ele de tomar parte em certos jogos e certames que a meninada de Tagaste e de outras cidades organizava, brincando de romanos e cartagineses, de gregos e troianos, de Aníbal e Cipião, de Aquiles e Heitor, etc. Muitos desses entretenimentos eram brutais, degenerando não raro em verdadeiras brigas e lutas físicas travadas com projéteis de paus e de pedras. Em casa estava a educação de Agostinho a cargo exclusivo de Mônica. Patrício não se interessava por semelhantes coisas, contanto que o filho conseguisse galgar um dia elevada posição social, conquistasse honras e glórias, todo o resto lhe era indiferente. O pai tinha ilimitada confiança nos dotes naturais e na ambição do pequeno. Eram realmente esses dotes notáveis. Com extraordinária facilidade e presteza, aprendia o menino qualquer pensamento, quando não ameaçado pelo fantasma do castigo físico. Compreendia mais em virtude de uma intuição imediata do que pelo processo lento e complicado do silogismo. As suas ideias lembravam intensos lampejos de gênio e não tranquilas lâmpadas de homem talentoso. Já nesse tempo, como se vê em Agostinho, mais platônico do que aristotélico. Nenhum homem se torna o que não é. O que desde o início não está dentro do homem em germe virtualmente, não se pode nele manifestar em evolução em plenitude. Todo homem já é em potência o que mais tarde será em ato. O pequeno Agostinho sentia também nas veias um quê de aventureiro. Gostava de reunir em torno de si um bando de garotos de sua idade e chefiá-los para a pilhagem de alguma horta repleta de sedutoras árvores frutíferas.
Quanto maior o perigo, mais interessante a aventura. Invadia a despensa da casa paterna e distribuía previamente gulodices aos camaradas, a fim de estimulá-los à coragem e à intrepidez. Viver perigosamente, diria Nietzsche. Se outro for o destino, outro o ambiente, Agostinho, quem sabe se em vez de um luminar do cristianismo, não teria dado um famoso caudilho de bandidos, tipo Lampião, ou então um segundo Aníbal. Inteligente e perspicaz, não deixava o menino de perceber a lamentável discórdia que separava as almas de seus progenitores. Todos os bons conselhos que Mônica lhe dava, todas as piedosas recomendações, tendentes a fazê-la amar as virtudes cristãs, eram varridas do espírito do filho pelo exemplo de Patrício. Assim atingiu Agostinho o 12º ano de vida, com o espírito atulhado de um caos de conhecimentos desconexos e a alma repleta de uma Babel de conceitos morais em conflito uns com os outros. E ainda por cima estava o rapazinho disposto a desenhar radicalmente tudo quanto se chamasse ciência e virtude. Nem o pai nem a mãe valeram mostrar-lhe o caminho da vida. Agostinho ia descobrir por si mesmo essa maravilha, que tão promissora lhe sorria. E lá se foi, mar em fora, a frágil barquinha sem bússola nem leme. Estamos na página 27 do livro do professor Roden e continuaremos uma próxima leitura sobre Madaura, Prelúdios do Amor. Agora, relaxe seu corpo, concentre-se na imagem viva de Santo Agostinho, sinta que ele vem te abençoar, vem para te curar, faça seu pedido, depois mergulhe no silêncio, realizando sua meditação ligada a Santo Agostinho. Fica assim o tempo que puder. Namastê.